Turma, boa tarde. Então, na evolução biológica, muitas vezes, a natureza vai acabar selecionando e modificando adaptações para novas funções, né? Então, você passa a ter novos órgãos, novos tecidos, novas estruturas, modificando coisas que já existiam e possivelmente para outras funções, tá? Então, a gente chama esse fenômeno de exaptação, quando um mecanismo ele é, então, exaptado, ele é modificado para exercer uma nova função. Tá? Uma outra forma de denominar a exaptação seria pré-adaptação, ou seja, algo que está pré-adaptado para uma função que vai ser modificada posteriormente. Como não existe previsibilidade, previsões na evolução biológica, então falar em pré-adaptação é complicado, né? A gente dizer que, por exemplo, a mão ela é uma pré-adaptação para virar uma asa nos morcegos, né? De fato, a mão dos morcegos acabou se diferenciando para formar uma asa, né? Mas não é que ela estava fatalmente fadada a se transformar numa asa. Tá certo? Veja então que, por exemplo, aqui a gente tem no exemplo as nadadeiras das baleias, né? Elas têm os mesmos ossos, né, que são usados dos membros anteriores dos tetrápodes. Então, a mão da baleia é exaptada, é uma exaptação e se tornou uma nadadeira, tá certo? Em plantas, a gente tem várias exaptações, por exemplo, de folhas, né? Então, aqui estou mostrando para vocês, nas plantas carnívoras, a folha se transforma, né? Então, você tem uma exaptação para formar toda essa estrutura, um contenedor e uma tampa para alimentação dessa planta carnívora, tá certo? Em algumas plantas, as folhas se diferenciam em cores distintas, formando essas estruturas que parecem flores, mas que, na verdade, são folhas diferenciadas, né? Bico de papagaio. Nos cactos também, os espinhos, eles têm uma origem embriológica e evolutiva a partir das folhas, mas eles são, então, diferenciados e exaptados, tá? Então, conforme os milênios foram correndo, novas estruturas eram sempre formadas a partir de outras pré-existentes. Em outros casos, você tem estruturas que perdem as suas funções, órgãos que perdem as suas funções, e passam a ser chamados de órgãos vestigiais. A gente tem, se alguém puder falar aí, mas imagino que tem pelo menos alguém nessa turma que já tirou o apêndice, né? Teve apendicite, a gente vai e tira o apêndice da pessoa. Isso porque o apêndice, ele era uma parte do aparelho digestório muito a gente tinha uma alimentação vegetariana, né? Então a gente precisaria maior para poder processar melhor esses alimentos de origem vegetal. Conforme a gente passou a ter uma dieta mais onívora e comer mais carne, o apêndice foi perdendo a função, mas ainda não deu tempo de sumir totalmente esse órgão, então ele ainda permanece de forma vestigial. Nos cetáceos, nas baleias, por exemplo, você ainda tem ossos dos membros posteriores, né, das pernas, que elas não têm mais. Eles são vestigiais, muito reduzidos, mas se você dissecar uma baleia, você encontra a pelve, a cintura pélvica aqui com fêmur e o isco, órgãos bastante reduzidos, ossos muito reduzidos. Em alguns grupos eles já chegaram até a sumir. A mesma coisa em cobras, você tem estruturas vestigiais dos membros posteriores, né? As cobras não têm patas, mas se você fizer uma análise anatômica, você consegue perceber o fêmur e o ilho bastante reduzidos nos corpos das cobras, tá certo? Então, esses órgãos vestigiais são mais uma evidência da evolução biológica, que alguns grupos guardam resquícios de um passado evolutivo, certo? O conceito é quando nós temos o ressurgimento de uma estrutura que havia sido desligada em determinado grupo animal ou até
tinha se transformado numa estrutura vestigial muito pequena e muito insignificante, mas que volta a aparecer, tá certo? Devido a uma mutação genética, devido a algum tipo de alteração que leve à reexpressão dessa característica, certo? Isso a gente vê bastante em cavalos, por exemplo, que tem os 4 dedos da mão fendidos, formando o casco, né? E você pode ter em alguns animais o reaparecimento do dedão aqui no meio. Então, essa seta atavismo, tá certo? Algumas pessoas, não sei se tem algum aluno aí que queira fazer a demonstração, eles têm o tubérculo de Darwin, é uma estrutura aqui na ponta da orelha, alguns conseguem inclusive mover a orelha, né, uma capacidade que os nossos ancestrais tinham, né, para conseguir direcionar o pavilhão auditivo para captar melhor os sons do ambiente. Nós perdemos como espécie essa capacidade. Em alguns indivíduos ela pode reaparecer, exemplificando aí um caso de atavismo, onde você tem, né, a gente tem na nossa vida intrauterina uma fase embrionária onde o embrião ele tem a cauda, depois ela regride. Quando a gente nasce, a gente só tem na pontinha da bacia 3 ossinhos que formavam antigamente a cauda, mas em algumas crianças, de fato, você pode ter uma cauda realmente visível. Acho que eu tenho acho que a gente viu naquele vídeo do Vox. Uma outra característica onde pode se manifestar atavismo é o fato de que todos nós temos muitos pseudogenes. A maioria dos nossos genes, eles têm cópias de si mesmo inativas espalhadas pelo nosso genoma. Tá? Isso é espécie específica, ou seja, cada espécie tem um número de pseudogenes típicos. Tá? Os pseudogenes são uma forma de evolução muito importante, né? Porque assim como Darwin observou que as espécies vêm de outras espécies, hoje a gente sabe que os genes, eles vêm de outros genes pré-existentes, né? É muito mais fácil um gene sofrer duplicação e sofrer mutações que façam com que ele passe a codificar uma nova proteína, ou uma proteína com algumas diferenças, né, com algumas variações fenotípicas, do que do nada uma sequência de DNA passar a codificar uma proteína, certo? Uma outra questão importante, que acho que a gente não discutiu ainda, é o fato de que seleção natural e evolução biológica são conceitos distintos, tá certo? Então, a seleção natural é um mecanismo pelo qual a evolução biológica ocorre. Né? O Darwin, então, ele foi revolucionário em 2 frentes. Primeiro, ele passou a acreditar que as espécies não eram fixas, ele refutou o fixismo e entendeu que as espécies sim se transformavam ao longo do tempo geológico. Ele não foi o primeiro a ter essa percepção, mas estava ali entre os primeiros. Mas o Darwin é o primeiro que, então, propõe e explica muito bem como que seria esse mecanismo de modificação biológica, que é a seleção natural. Tá certo? A seleção natural não é a única causa de modificação genética, existem outras também. Existem 5 principais, da qual a seleção natural é a que explica as adaptações, mas existem alguns outros mecanismos. O primeiro deles é chamado de deriva genética, são variações aleatórias, estocásticas, na qual o acaso passa a ter um papel muito importante, certo? Vejam que se um evento aleatório ocorrer, por exemplo, e um indivíduo morrer, por exemplo, atropelado, isso não significa que ele, necessariamente, tem uma constituição genética que predispõe ele a um atropelamento. Pode ter sido um evento ao acaso, mas isso vai influenciar, sim, na herança biológica. Um dos casos de deriva genética muito importantes é o efeito de fundador, que é quando você tem um indivíduo ou um grupo de poucos indivíduos saindo e criando uma nova população.
Por exemplo, imaginem um mosquito que está com seus ovinhos ali, e essa fêmea é soprada por um vento e chega numa nova ilha, e nessa ilha não existem mosquitos dessa espécie. E ela vai, então, colonizar essa nova ilha com os seus ovos. Vejam que qualquer mutação que essa fêmea tivesse, vai agora se espalhar, porque metade da prole vai ter essa mutação e vai, então, aumentar em frequência, e essa nova ilha, então, vai ser populada por uma espécie onde você vai encontrar todos os descendentes partindo dessa fêmea original e todos vão carregar essas mutações que essa fêmea tinha. Então, você tem uma variação estocástica enorme devido ao acaso. Tá? Isso também é chamado, por alguns geneticistas, de evolução não darwiniana, né? Porque ela não ocorre por seleção natural. Ela ocorre como um efeito do acaso. Você pode ter também, em alguns casos de seleção sexual, cruzamentos preferenciais, onde os indivíduos se reproduzem através da escolha de parceiros, e aí você pode ter um mecanismo onde as fêmeas passam a escolher machos com determinadas características, não necessariamente esses machos estão mais bem adaptados para explorar recursos ambientais, mas eles têm uma vantagem reprodutiva e, portanto, vão aumentar em frequência. Certo? Roberto? Oi, pode perguntar. Uma pergunta, esse cruzamento preferencial é o que chamam de seleção sexual? Sim, a seleção sexual são cruzamentos preferenciais. Certo? Obrigada. Vejam que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas existe um caso especial de cruzamento preferencial, que é a endogamia, onde indivíduos de uma determinada espécie optam por se reproduzir com familiares, com indivíduos aparentados. Né? Vejam que isso vai modificar as frequências genotípicas nessa população, né? Porque indivíduos com genes similares tendem a se reproduzir entre si. Tá certo? As frequências gênicas não vão se alterar, mas as frequências genotípicas podem sofrer uma alteração importante. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Pode fazer. Tá? O Renato está perguntando se deriva genética é quando uma espécie é extinta por algum evento aleatório. Isso também pode ser um caso de deriva, tá certo? Em geral, deriva genética a gente usa para variações estocásticas aleatórias nas frequências de genes. Mas veja que aí você vai ter um efeito do acaso, sim, muito importante. Se cai um asteroide e os dinossauros são extintos da Terra, eles não foram extintos por seleção natural. A migração é um outro fenômeno que altera frequências de genes em populações. Né? Então, você tem uma população ativa com uma determinada frequência de genes, essa população migra, então, por exemplo, para uma outra ilha, onde as frequências dos genes da população são distintas, e elas levam, então, os seus genes para essa nova população e modificam os genes da população que está recebendo os migrantes. Certo? As mutações também são outro fenômeno muito importante, né? As mutações respondem por toda a variabilidade genética que a gente tem, elas são a origem da variabilidade genética, a gente vai falar um pouquinho de mutações mais para frente, né, na aula sobre variabilidade, ainda hoje, mas vejam que as mutações também são fenômenos estocásticos, elas podem ocorrer aleatoriamente, né? Algumas, na verdade, a maioria delas são deletérias, porque elas entram num sistema que já está super organizado, que passou por milhões de anos de seleção, e elas modificam, né, um nucleotídeo de um determinado gene, muito provavelmente vai desorganizar aquele gene e vai ter um efeito deletério. Então, a maioria das mutações acabam sendo eliminadas por seleção natural. Mas algumas pouquíssimas mutações podem melhorar o desempenho da proteína que aquele gene codifica. E, nesse caso, ela vai ser mantida por seleção natural. Certo? Existem mutações também que elas têm um efeito neutro. Elas nem melhoram, nem pioram o desempenho, o fitness
a adaptabilidade de um organismo, de um animal ou de uma planta. Essas são as mutações que a gente chama de efeito neutro. Existe uma grande discussão em biologia evolutiva se elas são a maior parte das mutações ou não, enfim, é uma discussão bem ampla, mas o fato é que existe aí também mutações de efeito neutro. Então, numa população, você tem uma variabilidade neutra ocorrendo que pode, em alguma nova situação ambiental, deixar de ser neutra e passar a expressar modificações importantes para essa população, e aí sim estarem sujeitas à seleção natural. E, por fim, o principal mecanismo evolutivo e o que responde pelas adaptações é, de fato, a seleção natural. É a única explicação que a gente tem hoje, não teológica, né, para a existência de adaptações. Bom, a gente vai voltar a esses temas, gente, não só estou dando uma introdução, né, para essas questões, mas só para vocês manterem em mente que seleção natural e evolução são coisas distintas. A seleção natural, então, é um dos 5 mecanismos mais importantes que levam à evolução biológica. Bom, falamos bastante da vida de Darwin, vocês assistiram o filme, lemos agora os 2 primeiros capítulos da Origem das Espécies. Não sei se vocês lembram que no começo do filme tem uma frase, né, do filme Criação, que diz que a seleção natural foi a principal ideia que a principal ideia que a humanidade teve. De fato, ela foi muito importante, muito revolucionária. A gente discutiu bastante sobre esses assuntos. O fato é que depois que o Darwin propõe a teoria de evolução por seleção natural, em 1859, toda a comunidade científica europeia, americana, enfim, entra num rebuliço enorme. Muitos prontamente, como foi o caso do Freud, entendem, aceitam a ideia de evolução por seleção natural, mas outros não. Se cria ali algumas situações conflituosas até no meio acadêmico. A gente vai voltar um pouquinho a isso mais para frente, mas o fato é que a seleção natural, conforme a gente entende ela hoje, ela é produto das ideias de Darwin, mas também das ideias de Mendel. Gregor Mendel foi, então, um pastor anglicano, né? Ele morava, na verdade, na Europa continental, e o Mendel, ele fez uma série de experimentos, né, com as ervilhas, enfim, acho que vocês viram bastante isso em genética. O fato é que o Mendel não percebeu que ele resolveu um dos principais problemas de Darwin. Né? Darwin tinha um problema sério, que foi a ideia de, por exemplo, se você tiver um pai muito alto e uma mãe muito baixa, você tende a ter filhos medianos. Então, essa tendência que existia à média das características seria um problema para Darwin, porque ele não tinha como explicar como é que novas adaptações e novos organismos, novas características apareciam, se na verdade a tendência era você ir sempre para a média e não para os extremos. Darwin não tem uma teoria muito boa para explicar isso, e ele abraça a ideia do Lamarck, né, de lei do uso e desuso e herança de caracteres adquiridos, e dessa forma ele consegue fugir dessa tendência para a média. Bom, hoje a gente sabe que isso está errado, né, que os caracteres adquiridos tendem a não ser transmitidos hereditariamente, e então as ideias de Mendel é que respondem, explicam, né, por que você pode ter evolução mesmo com essa tendência média. Porque muitas vezes as características elas ficam num organismo de forma recessiva, ela não se manifesta. Né? E essas características recessivas podem ser transmitidas mesmo sem se manifestar. Essa ideia de herança particulada do Mendel, então, ela é muito importante.
teria sido fundamental para Darwin se ele tivesse se dado conta da importância dessas descobertas de Mendel. Mendel, ele teve um treinamento muito importante em estatística, o que ajudou ele a perceber o que ele tinha descoberto. Basicamente, ele fez, então, esses cruzamentos entre ervilhas, né? Aqui eu já estou mostrando um cruzamento de híbrido, né, da segunda lei de Mendel, mas ele percebe, então, que essas características podem se manter silenciosamente nas populações. Por exemplo, quando ele cruzava uma planta onde a ervilha era redonda e amarela, com uma planta pura, onde a ervilha era rugosa e verde, ele obtinha todas as plantas com ervilhas amarelas e lisas. Mas quando ele fazia um cruzamento só entre essas plantas de F1, ele obtinha então aquelas frequências de 3:1, e ele conseguia rever um dos fenótipos parentais, ele conseguia rever ervilhas verdes e rugosas. Então, Mendel consegue perceber que nessa geração F1, embora a característica verde não esteja presente, se manifestando, ela estava de forma excessiva, ser transmitida adiante. Bom, quando as ideias de Mendel, então, são compiladas com as ideias de Darwin, depois de muitas décadas e alguns choques aí, a gente passa a ter o que foi chamado de síntese moderna, e ainda é chamado de síntese moderna. Algumas pessoas se referem a isso como neodarwinismo, não é o termo mais correto, neodarwinismo. Neodarwinismo, na verdade, foi o ressurgimento das ideias de Darwin após ele ter sido quase que descartado como hipótese biológica na virada do século passado, ali a partir de 1900 aproximadamente. De Vries e alguns outros começam a fazer observações, redescobrir as leis de Mendel e cruzar elas com as ideias de Darwin e propor, então, que o Darwin não estava errado, né? Ressurge o darwinismo. Essa época lá da Inglaterra é chamada de neodarwinismo. Então, atualmente, a gente prefere não se referir à síntese biológica evolutiva como neodarwinismo, e sim como síntese moderna. A gente falou um pouco sobre essa questão da tendência às médias, né? O primo do Darwin, o Francis Galton, então, era um bioestatístico, né, inglês também. Ele foi quem apresentou essa principal objeção às ideias de Darwin, né, de que você tem, na verdade, uma regressão à média, né, essa ideia de que você tem, nas proles de casais de indivíduos diferentes, indivíduos médios, né. Em cor de pele, a gente vê muito isso também, né. Então, isso foi um problema, né, para Darwin na época, mas alguns estatísticos conseguiram, Galton foi um deles, se aprofundar um pouquinho nessa questão e perceber que, na verdade, existe uma herança quantitativa desses caracteres, né, e que essa compilação, então, podia, sim, explicar a evolução biológica de forma a que a seleção natural tivesse um papel preponderante. O Galton, embora tivesse conseguido aí explicar bastante de como funcionava a evolução do ponto de vista quantitativo, ele foi um dos que cunhou o termo eugenia, né? Ele, então, ajuda a fundar esse importante movimento, né, onde principalmente os cientistas resolvem aplicar os princípios de seleção às populações humanas, né? Como se a gente pudesse, de certa forma, passar, então, a domesticar o homem, né? Fazer uma seleção artificial do homem para melhorar o patrimônio genético da humanidade. A proposta, a princípio, era linda, muito boa, foi amplamente aceita por cientistas em todos os países, em todos os continentes, aqui no Brasil, inclusive. A eugenia foi bastante aceita. Quem quiser se aprofundar na história da eugenia, esse é um livro interessante, A Hora da Eugenia, Raça, Gênero e Nação na América Latina. Nós tivemos o Roquette Pinto, alguns eugenistas importantes, a maioria deles era racista,
a gente já vai falar um pouco mais disso para frente, nasceu a partir de dois importantes divulgadores da obra de Darwin. Um na Alemanha, né, que foi o Haeckel, o Ernst Haeckel. Ele escreveu um livrinho que chama A Descendência do Homem. Ele acabou propondo quase que uma religião, né, baseada na biologia e na evolução. Então, a evolução biológica substitui a necessidade de Deus, e ele fala, então, a nossa religião agora deve ser a evolução, e a gente deve usar ela para atingir um ápice espiritual para a humanidade. E aí ele propõe, então, que existem 8 grandes grupos, grandes raças humanas, né, as que eles chamam, então, de raças inferiores, muito próximas aos símios, seriam os negros, os asiáticos, e aí vai subindo para judeus, e menos inferiores, os indo-europeus, e aí vai chegando na Europa, vai chegando no ápice da evolução, e que coincidência, os arianos, os alemães, são, então, o pináculo, o máximo, em termos de evolução humana. Bom, obviamente que isso está absolutamente incorreto e foi derrubado, mas o Haeckel foi uma pessoa muito importante os estragos que ele fez na compreensão da teoria evolutiva são sentidos até hoje, né, inclusive no combate à pandemia. O Haeckel foi quem passou a usar o termo darwinismo, né, cunhou o termo darwinismo, foi um grande divulgador de Darwin na Alemanha, mas ele misturava com as ideias do Lamarck, então eles ainda acreditavam nessa herança de caracteres adquiridos, então através do monismo dessa religião você podia aperfeiçoar os genes da humanidade através da seleção eugênica e também através de práticas culturais que eram típicas dessas populações, então consideradas superiores, que eram os próprios alemães, né? Um outro divulgador inglês, que é também responsável aí pela compreensão, né, pelo aceite do darwinismo na Inglaterra, é o Herbert Spencer, né? Ele criou também uma doutrina que é chamada de spencerismo, né? E também foi um grande divulgador da ideia de eugenia, ou seja, que a gente deveria usar os princípios de seleção artificial para selecionar, então, a humanidade. Vocês devem ter visto o documentário muito perturbador, que é o Homo Sapiens 1900, né, feito pelo Peter Cohen. A ideia, então, é de que haveria 2 formas de aplicar a eugenia na humanidade, né? A eugenia positiva, que seria fomentar com que os mais aptos deixassem mais descendentes, e a negativa, que seria impedir que os menos aptos deixassem descendentes. Tem um link aqui um pouco para a história da eugenia, quem quiser ler um pouco mais, né? O fato é que a genética tem aí um passado muito sombrio. A eugenia passa a ser uma prática aceita em todos os continentes, inclusive aqui no Brasil. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas temos um livro que conta a história do Roquete Pinto, de vários sanitaristas brasileiros que abraçaram a eugenia e passaram, então, até essa ideia de excluir raças inferiores e fomentar que raças superiores deixassem, principalmente, descendentes. Isso tudo foi desacreditado já no começo, já na primeira metade do século passado, começou já muita polêmica, alguns diziam que a eugenia não ia funcionar. Há aí, claro, uma questão ética muito importante, ou seja, se você quer melhorar o patrimônio genético da humanidade, você tem que primeiro definir o que é melhorar, né? Bom, então falamos um pouco do Haeckel, né, do monismo. Eu vou mandar os slides para vocês, tá, gente? Não se preocupem, mas aqui tem uma ilustração da ideia deles, então, de evolução racialista, né, ou racista, com raças inferiores, raças humanas inferiores e raças humanas superiores. Hoje a gente não usa mais a palavra raça para descrever as populações humanas, está absolutamente errado, né? A humanidade, na verdade, chama atenção
por ser extremamente homogênea, né? 85% da variabilidade genética dos humanos, ela é intrapopulacional. Ou seja, se caísse uma bomba atômica e sobrevivesse só uma população, 85% da variabilidade genética humana estaria preservada. Tá? Ou seja, o que a gente deve se perguntar é se aquilo que a gente enxerga como diferente é de fato diferente, né? E do ponto de vista genético, a gente sabe que não. Todos os outros grandes primatas, chimpanzés, orangotangos, gorilas, os gibões, eles todos têm uma variabilidade muito maior do que do Homo sapiens. Tá? Bom, só para a gente fazer um parênteses, né? Falamos um pouco, então, do Herbert Spencer, que cunhou o termo darwinismo social, ou seja, que a gente deveria usar os princípios darwinistas na população humana. Bom, isso tudo culmina, então, com o nazifascismo, né? O fascismo, então, passa, de fato, a excluir, a matar aqueles que eram considerados inferiores, judeus, pessoas de inclinação homoafetiva, ciganos. Eles eram muito racistas, embora a gente não tinha grandes populações negras na Europa indo para campos de concentração, porque eles não estavam lá, mas, de fato, se estivessem, provavelmente teriam tido o mesmo destino. Né? Um passado muito sombrio para a genética, porque essas ideias eugênicas, elas eram abraçadas praticamente por toda a comunidade científica, embora houvessem alguns que, de fato, contestaram essas ideias. O Raymond Pearl era um deles. Ele mesmo era um cara racista, antissemita. Então, uma época muito sombria para a humanidade, deixou muitas marcas até hoje. Né? Vocês viram nesse documentário que existiam clínicas de reprodução na Dinamarca, onde eles faziam concursos na população para ver quem que eram os arianos mais melhores, mais inteligentes, com um corpo mais bonito, e que essas pessoas iam, de fato, para clínicas para criar a humanidade do amanhã, né, que seria uma humanidade melhorada. Embora tenha esse aspecto horrível, gente, tem que levar em conta que, para essas pessoas, eles estavam fazendo uma coisa boa, né, eles estavam melhorando a população humana, tirando o que eles consideravam ervas daninhas do ponto de vista racista, né. Esse é o Centro T4, na Alemanha, era onde eles esterilizavam compulsoriamente pessoas com deficiência. 300 mil neonatos foram mortos nos Estados Unidos e na Europa, porque tinham alguma malformação congênita. Crianças também, isso não era um empecilho, né? Era o que eles chamavam, então, de higiene racial, eugenia ou darwinismo social. Né? Esse castelo de Rackham, então, era um castelo onde foram assassinadas 18 mil pessoas, né, que eles consideravam como inferiores, pessoas com esquizofrenia, com distúrbios psiquiátricos, epilepsia, enfim, criminosos, todo esse tipo de gente, então, de características, então, eram tidas como gente inferior e que merecia, então, ser aniquilada, né? E aí, nos campos de concentração e no nazismo, então, você tem o ápice aí desse pensamento tão deturpado, né, de eliminação daquilo que era considerado raças inferiores, né. Hoje a gente tem uma visão histórica, né, sobre todo esse processo, todo esse período, mas muito importante a gente ver o perigo de transformar a ciência numa religião, né, de você chegar ao reducionismo, de achar que, então, você tem um novo corpo de conhecimento e que ele deve ser aplicado irrestritamente em todos os aspectos da humanidade. Não tem que. A ciência, ela não pode ser tida como uma religião, a evolução não pode ser tida como uma religião, não tem que servir para ditar, por exemplo, rumos políticos de uma sociedade. Lógico, os cientistas têm que ser consultados, tem que ser baseado na ciência, mas daí a você achar que a física tem a dizer sobre uma decisão, por exemplo, de uma população que tem que escolher entre parlamentarismo ou presidencialismo, bom, aí acho que a coisa passa do limite, né? A gente tem uma vida cultural, uma prática cultural que é fundamental e que é muito importante.
Depois do Haeckel, então, desse período muito negro da humanidade, alguns geneticistas, muitos evolucionistas se reuniram e falaram, não, gente, isso tudo está errado, vamos acabar com essa história e vamos propor um novo modelo, né? Vejam que um dos principais jornais da genética humana era chamado Jornal de Eugenia, né? Hoje é o American Journal of Human Genetics. É um jornal que, principalmente nas décadas de 80 e 90, publicou toda a revolução da genética, o projeto Genoma Humano. Nasceu ali, muitos dos principais artigos vêm dessa publicação, e antes eles chamavam Journal of Eugenics, né? Jornal de Eugenia. Depois eles mudaram o nome, mas só para vocês verem como era uma prática amplamente aceita. Até hoje, quando eu falo que eu trabalho com evolução humana, tem gente que me fala, nossa, mas e o darwinismo social? Gente, darwinismo e darwinismo social são conceitos absolutamente distintos, tá? O darwinismo social é um fenômeno histórico onde ideias de Darwin foram cooptadas para teorias racistas e eugenistas. Tá? Hoje não existe darwinismo social, ele está totalmente desacreditado, poucas pessoas seriamente vão propor uma ideia tão estapafúrdia, né? Embora a gente esteja numa época meio obscura, né, da nossa história. Enfim, a Rússia, ela teve uma história um pouco distinta, né? Tinha um cara chamado Lysenko na Rússia, que era lamarquista. E eles propuseram para o Stalin algumas ideias eugênicas, mas Stalin não comprou muito, não. Né? Não sei se porque talvez ele não se considerava tão apto, enfim. O fato é que a eugenia na Rússia não teve muita desenvoltura, mas havia ali, sim, uma perseguição terrível, equiparável à dos nazistas, né? Há muitos cientistas, inclusive, os que não aceitavam as ideias do Lysenko de melhoramento genético através das ideias lamarquistas eram perseguidos, e uma dessas pessoas foi um grande geneticista, que é o Teodosius Dobzhansky, que teve inclusive aqui no Brasil, no meu departamento de genética e biologia evolutiva. Ele é um dos 6 principais geneticistas do século passado, um cara fenomenal, né? E ele foi um dos que combateu aí um dos mais ferozes oponentes da eugenia, né, o Dobzhansky. Ele teve muitos elogios, inclusive, para os geneticistas brasileiros da época, né? Alguns que ainda estão vivos, que foram discípulos deles, né? Pra vocês terem uma ideia prática aí, tem esse livro do Stephen Jay Gould, né? The Mismeasure of Man, as más medidas do homem, da humanidade. Não sei como traduzir mismeasure também, mas enfim, tem o link aqui para quem quiser se aprofundar. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de dados, onde ele mostra que a parte frontal do corpo caloso do cérebro de negros, que é chamada de geno, ela possibilitava separar os brancos dos negros, mostrando que os negros tinham menos desenvoltura nessa parte frontal do geno, onde o pensamento é principalmente processado, e mais desenvoltura do esplênio, uma região anterior aqui do corpo caloso, que é mais responsável por atividades instintivas, padrões de atividade inato. Né? E aí ele tem esse gráfico aqui que ele mostra, como vocês devem imaginar, os pontos negros representam os negros, e os claros representam os brancos, e aí ele põe aqui, ele mostra que os negros são claramente inferiores aos brancos, né? O problema dessa clareza é que ela foi totalmente direcionada pelas crenças racistas desse indivíduo, né? Quando você reanalisa esses dados, o que de fato foi feito num estudo cego, olha aqui como é que fica a distribuição, né? Então você não tem uma diferença clara nos tamanhos de regiões do corpo caloso entre negros e brancos. Hoje a gente não tem nenhuma razão para acreditar em qualquer ideia racista, seja de QI, seja de inteligência, seja de mudanças relacionadas a habilidades culturais. Não tem nenhum embasamento científico, gente.
infelizmente, algumas pessoas ainda tentam, mas realmente é absolutamente nefasta qualquer tentativa nesse sentido, né, de usar a ciência para explicar ou para tentar práticas racistas, né. Isso tudo vem também um pouco de um erro muito comum na compreensão da teoria da evolução, que é dado por essa figura, né. Eu ia colocar um meme aqui, mas são tantos memes, né, acho que essa é uma das figuras que mais memes tem na história. Vejam que está tudo errado nessa figura, né? Porque, primeiro, dá essa ideia de que está vendo, a gente está crescendo, né? Você sai de um chimpanzé, que é quase um quadrúpede, e passa para um homem ali com adornos culturais, que é alto, né? E está de pé, como se a bipedia, de alguma forma, fosse melhor, né? E dá uma ideia de progresso, né? E vejam como a cor vai mudando, né? E o pináculo da evolução é um homem branco, né? Isso também é lamentável, né? 75% da humanidade historicamente é negra, né? Africana. Todos nós temos origem africana. A maior parte da população humana é negra, então não tinha um bom motivo para ele estar branco nessa imagem. Né? Mas o principal e o mais perigoso dessa ideia é a noção de que evolução é um progresso. Gente, evolução não é progresso. Não há progresso na evolução biológica. Como os brancos vêm depois que os negros, né, então a ideia seria que os brancos, então, eles fossem mais evoluídos. E isso não existe. Não existe mais evoluídos. Todos os seres vivos são igualmente evoluídos, porque todos estão vivos com representantes no tempo presente. Certo? Então, essa ideia de progresso é uma ideia muito perigosa, tá, gente? Então, esse é um conceito muito importante, que não há progresso em evolução biológica. Todos os seres vivos estão igualmente bem-sucedidos e não existe uma finalidade na evolução biológica, né? Os seres vivos respondem a pressões ambientais. Os mais bem adaptados sobrevivem. De fato, em alguns casos, você tem pessoas que falam, mas se você olhar para a história da evolução, você vê que aumentou em complexidade. A gente partiu de um coacervado, ou de seres unicelulares, para seres pluricelulares, para seres cada vez mais complexos, para genomas maiores. Isso não é verdade. Muitas vezes em evolução, você vê uma simplificação do organismo. Né? Eu contei a história do Henry Ford para vocês, de que ele ia nos ferro velhos para ver o resto dos carros, não? Contou. Tá. Então, essa é a ideia, né, de que muitas vezes a evolução vai otimizar uma espécie, tirando exaptações ou pseudogênios ou coisas que já não têm mais utilidade, ou órgãos vestigiais. Né? Aqui, por exemplo, está sendo mostrado um aracnídeo, né, que causa a sarna em humanos, né, o Sarcoptes scabiei. Veja que ele perdeu todos os 4 pares de pata. Ele é um organismo extremamente simples, basicamente ele anda só com um ganchinho, e ele caminhou no sentido de se simplificar e não de se complexificar. Né? Uma outra questão importante, quando a gente fala de evolução biológica, é o criacionismo, né? Como vocês viram ali no texto e nos filmes. Até hoje, o criacionismo é muito forte, né? 40% da população americana no Brasil não é uma fração muito distinta, acreditam que a evolução biológica é falsa, que os seres humanos foram criados na forma atual há, acho que 6.000 anos, conforme o relato do Gênesis. Né? Então, falamos bastante sobre isso, não tem nenhum motivo para que religião e ciência estejam num conflito. Algumas pessoas não têm problema nenhum em abraçar as duas ideias. Eu tenho colegas geneticistas que têm suas religiões, as suas crenças, têm as suas práticas e não misturam com o seu pensamento científico. Falamos da tentativa do criacionismo científico, né, essa ideia de falar, não, vejam, o que está na Bíblia, a gente está comprovando, mas não existe, né, porque, por definição, todo criacionismo é pseudocientífico. Né?
porque ele já tem uma conclusão tirada. E quando a conclusão já existe, não há ciência, né? O que há é pseudociência. Uma outra questão que a gente escuta muito é que a evolução é só uma teoria, né? A teoria da evolução, a teoria darwiniana. Alguns biólogos têm optado por não usar mais a palavra teoria, né? Mas, veja, teoria não significa que não está comprovado, né? É um corpo de conhecimento que foi produzido, né? A gente tem evidências suficientes para saber que ele operou no tempo geológico. Tem algumas pessoas que falam que a teoria é tautológica, ou seja, ela é redundante, ela diz que os mais aptos, eles são mais aptos porque deixam mais descendentes. E eles deixam mais descendentes porque são mais aptos. De forma que seria um raciocínio circular, né? Seria a sobrevivência dos sobreviventes, né? Isso está errado. Na verdade, os mais aptos, eles exploram melhor recursos do ambiente. E ao explorar melhor recursos ambientais, eles deixam mais descendentes. E esses descendentes vão explorar melhor esses recursos, porque tendem a ser parecidos com essas gerações parentais, né? Então você foge dessa circularidade com essa ideia do ambiente. O ambiente é que escapa desse raciocínio circular quando ele impõe aí condições para que as populações estejam melhor ou menos adaptadas, certo? Uma outra questão que aparece bastante nessas discussões é a ideia de que o registro fóssil é incompleto. Veja, o registro fóssil, ele, por definição, sempre vai ser incompleto. A gente nunca vai ter todas as formas de transição da girafa, por exemplo, com o pescocinho cada vez maior. É lógico que quando os paleontólogos apareceram com uma girafa com um pescoço intermediário, os criacionistas falaram, antigamente faltava um elo perdido, agora faltam 2 elos perdidos, né? Entre o ancestral e essa girafa de pescoço intermediário, que é um fóssil, e esse de pescoço intermediário com a girafa atual. É uma covardia intelectual, né? Não tem o menor cabimento, né? A verdade é que o processo de fossilização, que é chamado tafonomia, ele é um processo complicado, difícil. Por exemplo, na África, no leste da África, você tem ambientes mais favoráveis à formação de fósseis. Mas em ambientes florestais, e na Amazônia, aqui na Mata Atlântica, é mais difícil o processo de fossilização, né? O solo, as condições ambientais são menos propícias a esses processos, né? De fato, de modo que em alguns lugares e para algumas populações você vai ter registros fósseis maiores, em outros menores. Um outro mecanismo que muitas pessoas usam para tentar combater a ideia da evolução biológica é dizer que você tem adaptações muito complexas, chamadas de um fenômeno chamado de complexidade redutível. Seria tão complexo que não poderia ter evoluído gradualmente, tá? Um desses mecanismos é o flagelo. Algumas bactérias têm um flagelo que tem 17 partes desse mecanismo que é usado para movimentar o flagelo. E aí eles dizem, essas 17 partes não tem como ir aos poucos terem surgido e passado a operar conjuntamente, né? Só que, por seleção natural, você pode, sim, ir criando mecanismos que vão se juntando e vão explicando essa complexidade. E tem pessoas que se dão ao trabalho de responder e mostrar que, de fato, a história evolutiva mostrou uma evolução gradual, né, uma modificação lenta e gradual para a formação desses flagelos. Tem um embate célebre, né, do Huxley. O Huxley é aquela figura super simpática do filme, né? Ele era apelidado de Bulldog de Darwin, porque ele percebeu... O Huxley estudava a evolução humana, e ele percebeu que as ideias do Darwin explicavam todas as observações dele, por que chimpanzés, orangotangos e gorilas são tão parecidos conosco, né? Por que eles são tão parecidos entre si, por que é uma anatomia tão similar, né? E o Huxley, então, tem um embate clássico, super conhecido, com o bispo de Wilberforce, que era um clérigo inglês,
e durante esse debate o clérigo se levanta e pergunta para ele: você descende dos macacos por parte de pai ou por parte de mãe? Né? E aí o Huxley responde: eu preferia descender das duas partes do que ser filho de um homem cuja fé cega impede ele de ver a realidade. Né? Então é um debate aí super famoso entre o Huxley e o bispo de Wilberforce. Vejam que o criacionismo, mas agora no Brasil, está mostrando aí suas garras. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias aí essa semana. A gente tem ministros criacionistas, diretor da CAPES, criacionista. Alguns deles não se declaram criacionistas, né? Mas eles falam: não, vamos dar oportunidade para que as ideias sejam postas em pés de igualdade. Gente, não estão em pés de igualdade. A hora que você chega para uma criança e fala: ó, tem duas ideias, ou a ideia do Gênesis, da criação em 7 dias, ou a ideia do Darwin, da evolução biológica e da síntese moderna, você coloca em pé de igualdade coisas que são absolutamente desiguais. Acredito que a gente deva combater, sim, o máximo possível que o currículo escolar seja aí cooptado pelos criacionistas. Eles têm uma agenda muito clara. Tem um vídeo aí da Damares também falando: é só uma teoria de Darwin, mas a gente não sabe. Para eles, eu acho que é repugnante a ideia de que talvez a gente esteja conectado com o mundo biológico, que a gente tem uma relação de ancestralidade com todos os outros seres vivos. Eu não sei exatamente. Eu sei que vai contra, de fato, a ideia que está... Contra, não sei, porque até no Gênesis, né, tem essa ideia que no Gênesis Deus vai criando aos poucos, né? Então tem aí uma ideia de evolução, de modificação, enfim. Não é minha especialidade. Eu já estudei bastante essas coisas, inclusive já tive uma vivência religiosa importante no passado, hoje eu não tenho mais, mas como a gente já discutiu bastante, isso é uma questão pessoal, cada pessoa faz a sua opção. Agora, quando chega na hora de mexer no currículo, eu acho complicado. Né? A gente realmente deve manter a ciência e só as observações científicas e refutar tudo que seja pseudocientífico. Né? Inclusive o Papa tem uma encíclica papal da década de 50, do século passado, que aceita a evolução biológica, né, e diz que é mais do que uma teoria científica. Né? O João Paulo II, o Papa João Paulo II, ele mesmo falou que evolução é um fato. Né? Então vejam que, mesmo dentro das correntes cristãs, existe bastante divergência. O que a maioria deles não gosta é quando a religião tenta combater a ciência, e aí a gente entra num outro terreno. Alguns cientistas acham que religião e ciência têm que morar em polos opostos, outros não. Outros acham que, de fato, não tem como um não questionar o outro, porque são visões de realidade que em alguns pontos são conflitantes. Né? Em alguns pontos tem uma intersecção, que é a busca da verdade, é querer conhecer os fatos, a nossa história, mas em outros são bastante distintos. Eu tendo a achar que, de fato, são ideias que em alguns pontos vão conflitar, mas é uma posição pessoal. Né? Outras pessoas estão confortáveis com a ideia de que são magistérios que não se sobrepõem, e tudo bem. O fato é que essas correntes religiosas que têm tentado impor um currículo religioso nas escolas, elas têm uma agenda, e eles têm uma união, né, tem um procedimento todo próprio. Né? E em alguns casos, assim, as coisas realmente fogem um pouco dos limites do bom senso. Né? Então, eu estou colocando essa imagem, essa é um dos poucos slides que eu não coloco à fonte, prefiro não colocar deliberadamente. A ideia não só a Terra é plana para esse grupo, eles acreditam no universo plano, tá? Então eles acreditam que existam, sim, várias galáxias, mas que tudo esteja num plano, entendeu? As galáxias, elas ficam num plano, e é tudo plano. Enfim, não sei se vale muito a pena a gente gastar muito tempo com isso, né? Mas a gente vê onde o absurdo pode chegar, né? A gente vive numa época em que o absurdo perdeu a modéstia. Bom, gente, mecanismos evolutivos. Falamos do processo evolutivo, né, como um processo algorítmico,
onde você tem alguns pressupostos, a hiperfecundidade, a variabilidade e a herdabilidade, recursos limitados, levando a uma competição pela sobrevivência, sobrevivência preferencial de estados mais adaptados, com consequente seleção natural. Vamos falar sobre cada um desses pressupostos, a variabilidade, herdabilidade e competição um pouco. Tá? Vamos começar falando um pouco sobre a variação biológica. A gente tem que voltar um pouquinho para o começo do século passado, quando eles não tinham noção nem de que tinha DNA no núcleo das células. Né? A teoria, então, de herança, né, de herdabilidade aceita, era a ideia da pangênese, né, e era uma ideia lamarckista, de que as influências do meio eram absorvidas pelo corpo e passadas para os nossos gametas e passadas para as outras gerações. Bom, um grande biólogo foi o August Weismann. Ele foi um dos primeiros a fazer a diferenciação entre o que ele passou a chamar de soma e germe. Ele diz, então, que existem duas populações de células no nosso corpo, uma que são as do soma, do corpo, as somáticas, e outras que são da linhagem germinativa, seriam os óvulos para as mulheres e os espermatozoides para os homens. Então, ele dividiu, ele passa a entender que as células somáticas, elas podem sofrer influência do meio. Se você tomar sol, a cor da sua pele vai se modificar. Se você for na academia e fizer halterofilismo, fizer musculação, você vai ficar mais forte. Se você cortar o seu cabelo, obviamente, você vai alterar ele, né? E que essas mudanças poderiam influenciar outras células somáticas, mas a célula germinativa, ela tinha um mecanismo distinto de reprodução. Hoje a gente entende dessa forma, né? Então, Weismann realmente é o pai dessa forma atual de entender a biologia do corpo, né? E a gente entende que essas modificações, mutações, algumas delas até induzidas por estilo de vida, exposição a agentes radioativos, por exemplo, que forem atuar sobre as células somáticas, elas podem danificar o som, essas células, órgãos, tecidos, podem levar até a morte, mas elas não vão ser transmitidas para os gametas. Então, realmente, só as mutações que ocorrerem nas células de linhagem germinativa é que vão ser transmitidas, né? Então, basicamente, a gente tem o ciclo diploide de vida humano, né? Então, começando aqui desse casal, eles produzem os seus gametas, né? Esses gametas possuem só a metade do material genético, metade dos cromossomos, né? Uma cópia só do nosso genoma. Eles produzem, então, óvulos e espermatozoides que se juntam e formam a nossa primeira célula, que é o zigoto, que é diploide. Todas as outras células do organismo vão ser diploides, com exceção dos gametas, dos óvulos que já nascem ali com as mulheres e dos espermatozoides que são produzidos a partir da puberdade nos homens. Então, você tem que olhar para o corpo como um composto de duas populações, basicamente, as somáticas e as germinativas. Então, novamente, se você tiver mutações, é muito importante se observar se essas mutações ocorreram em células somáticas, esse indivíduo ainda vai produzir uma progenie normal, vai ter filhos normais. Agora, se essas mutações ocorreram em linhagem germinativa, então você pode produzir uma progenie mutante, né? Você vai ter doenças genéticas na prole. Bom, basicamente, então, o dogma central da biologia celular, ele vai responder a nossa pergunta essencial, agora fundamental, que é o que é um gene, né? Se vocês fossem definir gene em uma palavra só, dizer o que é um gene em uma palavra, o que vocês diriam? O que vocês acham? Quem quiser pode abrir aí o microfone e falar. Oi? Informação. É isso, né?
Então, já matou a pau de cara, né? Gene, em uma palavra, é informação. Como é que a informação entra dentro do nosso DNA, nos nossos genes? Como é que uma espécie sabe produzir uma determinada enzima? Como é que essa informação entrou nos nossos genes? Sequência de bases? Mas como é que se altera essa sequência de bases? Ao longo do tempo evolutivo, tá? Vamos falar, por exemplo, da espécie humana. A gente existe há 200 mil anos, ou 300, alguns pesquisadores acham, mas, enfim. Entre 200 e 300, como é que a informação para fazer um ser humano passou a ser codificada nos nossos genes? Por meio de mutações. Tá, as mutações foram aleatórias, né? Elas geraram sequências, né? Como é que essa sequência exata foi fixada ao longo do tempo? Seleção natural. Seleção natural, pelo mecanismo de herança e seleção, tá certo? Então, basicamente, o dogma central da biologia molecular, ele diz que o DNA vai transcrever em RNA, e o RNA vai traduzir para uma proteína. Esse fluxo informacional, ele é unidirecional. O RNA até pode retrotranscrever para o DNA, vou trocar essa flechinha aí. Mas as proteínas, elas não retrotraduzem para RNA. Né? Então, a informação que chega aqui no DNA, ela não é um feedback da proteína para o DNA. Ela é um mecanismo de alteração de DNA aleatório por mutação e fixação dessas sequências vantajosas por seleção natural. Né? Então, vamos dar uma olhada mais em close aí no dogma central. Né? O dogma central, então, é a ideia de que uma fita de DNA, uma sequência de nucleotídeos, forma uma dupla fita. Essa dupla fita abre na hora da transcrição e a maquinaria nuclear celular vai transcrever o DNA numa molécula de RNA, que é uma simples fita, tem a troca do nucleotídeo de timina por uma uracila, que é o U, aqui simbolizado pelo U, mas de resto elas são muito similares, né? Porque carregam uma sequência informacional. E o RNA, então, vai migrar do núcleo das células, que tem núcleo, né, para o citoplasma, e no citoplasma, então, ocorre a tradução do maquinário citoplasmático. Cada trinca do DNA forma um códon no RNA, e cada códon, então, vai ser traduzido, ele codifica para um aminoácido. A sequência de aminoácidos é quem dá forma e função às proteínas. E as proteínas são o que compõem o nosso corpo. Né? São basicamente de dois tipos. As estruturais, que vão formar a pele, o cabelo, os tecidos conjuntivos, os epitélios, todos os tecidos, e também as enzimas. Né? Então, todo o metabolismo ele é controlado através dessas proteínas, né? Em última análise, pelo DNA. É como se o DNA fosse a casa e os operários que constroem as casas, né? Então, é o material constituinte, que são as proteínas, e as enzimas que cuidam do metabolismo. Né? Então, as proteínas são realmente a parte principal do nosso organismo em termos de constituição e metabolismo. Como eu falei, o dogma, ele, por ser unidirecional, e o fato de que as proteínas não passam informação direto para o DNA, é que impedem que a evolução seja lamarquista, ou seja, a gente tem uso e desuso, a gente modifica as nossas proteínas conforme o uso que a gente faz delas. Por exemplo, de novo aqui, o exemplo da cor de pele. Você pode tomar sol e ficar com uma pele mais morena, mas essa pele morena e essas proteínas alteradas, enfim, tecidos modificados,
não vão mandar essa informação para o nosso DNA e não vão alterar o DNA dos nossos gametas. Essa alteração em nível de DNA só ocorre por seleção, devido à seleção natural. Tá? Então vejam aqui que importante essa figura 2.5, que mostra o ciclo da vida. Né? O nosso genótipo, que é dado pelo nosso DNA, ele vai influenciar o nosso fenótipo. Então, na geração 1, o fenótipo da geração 1, ele é dado pelo genótipo dessa geração 1. Essa geração 1 se reproduziu, e aí você tem o genótipo da geração 2. É influenciado pelo genótipo da geração 1. E o genótipo da geração 2 vai expressar num fenótipo, que é esse fenótipo da geração 2. O fenótipo da geração 2 não é alterado pelo fenótipo da geração 1. De modo que a herança genética, a gente entende ela de um ponto de vista puramente genético, nuclear, só dado pelo DNA. Né? Então veja que conforme se sucedem as gerações, os genótipos são dados pelos genótipos das gerações anteriores e os fenótipos são dados pelo genótipo da geração atual. E os fenótipos intergeracionais não se influenciam mutuamente, tá certo? É como se a gente tivesse na vida um reencontro ali nos zigotos dos genes que vão sendo passados ao longo das gerações, tá? Esse é o paradigma, né? A palavra dogma não é uma palavra muito boa, né? O Francis Crick, que é um dos que propôs o dogma central, ele depois se arrependeu de usar essa palavra. Ele mesmo disse que ele só usou dogma porque ele não sabia o que dogma significava, né? Dogma é uma palavra que tem um sentido religioso, né? Um conjunto ali que é muito usado para essas questões de crença, né? Um conjunto de crenças. Então não cabe bem numa teoria científica, mas enfim. As palavras passam a ter novos significados, a língua é um mecanismo dinâmico, quase que vivo, né? Então, enfim, a gente mantém o uso da palavra dogma para descrever esse dogma central. A gente vai ver nos seminários, um pouco mais para frente, que toda essa ideia de que o DNA transcreve para RNA, o RNA pode retrotranscrever para DNA, mas que o RNA só traduz para proteínas. As proteínas, em alguns casos, podem se auto-alterar, e a gente tem, por exemplo, o caso das doenças priônicas, que são os próprios prions, né, são organismos vivos que se reproduzem sem ter RNA e sem ter DNA. Mas existe uma nova ideia, né, de que, de alguma forma, as proteínas e a epigenética e a nossa experiência, os nossos comportamentos transmitidos e nas populações de grandes primatas, principalmente humana, através da herança cultural, de alguma forma você pode ter um certo grau de lamarquismo, onde algumas características que são adquiridas possam ser transmitidas de uma forma hereditária. Isso é super polêmico, ainda não é bem aceito no mainstream científico, mas existem algumas propostas desse tipo. E aí é um campo de conhecimento que a gente tem chamado EES, ou Evolutionary Extended Synthesis, né? Ou síntese evolutiva estendida. Quem quiser se estender, eu vou sugerir alguns artigos, né? Eles falam sobre cyclical causation, né? Ou causação cíclica, a ideia de que a cultura, de alguma forma, modifica o nosso DNA. Por exemplo, se você tiver no Japão a cultura de que pessoas que têm habilidades manuais são sexualmente mais atraentes, você pode ter um reforço positivo e você pode levar a uma alteração de DNA devido a uma prática cultural. Essa ideia de causação cíclica deixa algumas pessoas, enfim, geladas, né? O Dawkins é um deles.
e tem aqui uns artigos para quem quiser ver essa polêmica entre Dawkins e os proponentes da síntese estendida, né? Esse é um outro artigo muito interessante, né? Como que a cultura alterou os nossos genes, né? Se eu perguntasse agora para essa turma, quem consegue tomar um copo de leite? Tenho certeza que uma boa parte ia levantar a mão e falar, eu consigo. Eu, pessoalmente, não consigo. Se eu pegar um copo de leite e tomar, eu vou passar muito mal, né? Eu não consigo digerir leite, porque eu não tenho lactase. De fato, nenhum mamífero tem a lactase persistente na idade adulta. A lactase nos mamíferos, ela só serve na fase pós-natal, né? Nessa primeira infância, quando os filhotes se amamentam das mães. Depois que há o desmame, os filhotes param de produzir lactase, né? Por seleção natural. Se optou a não ter esse desperdício, porque não ia ser mais necessário, porque não tinha mais lactase, não tinha mais lactose a ser digerida, e então os mamíferos não têm lactase persistente. Bom, há aproximadamente 12 mil anos, com o advento do Neolítico, do Holoceno, e da agricultura e da agropecuária, passou-se a ter lactose, então, disponível, produzida por esses animais, para consumo humano. E aqueles que tinham a lactase persistente passaram a ter uma vantagem adaptativa, que era poder usar esse excedente ou esse leite ali dos seus cultivares para se alimentar. E aqueles que conseguiram, então, digerir, que tinham uma mutação que mantinha a lactase persistente na idade adulta, tiveram uma vantagem evolutiva muito grande, de modo que hoje uma fração muito grande da humanidade consegue digerir a lactose. Aí eu pergunto para vocês, a gente consegue digerir lactose? Quem consegue, né? Os de vocês que conseguem digerir lactose. Devido a um fenômeno biológico ou devido a um fenômeno cultural? O que vocês acham? É cultural ou é biológico? Acho que é biológico, né? Mas a agropecuária é um fenômeno cultural, puramente cultural, certo? Foi uma prática cultural da humanidade. A gente passou a domesticar plantas e animais, né, recentemente, de 16 mil anos para cá. Então, foi uma prática bem recente. Ela é transmitida culturalmente, geração a geração. Né? Então, veja que aí tem um dilema, né? Porque é uma prática cultural que levou à modificação genética da humanidade. Como que uma prática cultural leva à modificação genética? Se a cultura ela segue um padrão lamarquista, né? Seria possível discernir, quer dizer, separar a biologia e a cultura nesse caso? Não é uma interação que você não tem como ignorar e falar que é ou isso ou aquilo? Porque no caso humano, todo o nosso ambiente é marcado pela cultura, né? É isso que eu estava me coçando para não falar, Pedro, mas o problema está na pergunta, né, e na forma como a gente coloca, né? Biologia e cultura não são polos extremos de um fenômeno, né? Não são características distintas, né? A própria Mary Midgley, ela fala isso, ela fala, nós tecemos cultura da mesma forma que uma aranha tece a sua teia. Isso está embrenhado nos nossos genes. Como é que essa predisposição à prática cultural entrou nos nossos genes, né? Isso é um fenômeno biológico ou cultural? São todas perguntas onde o problema está na pergunta. Essa pergunta está errada. O conceito de que são entidades distintas está errado. Né? Não são. Né? É um fenômeno que a gente chama de biocultural. Certo? Então, vou até escrever aqui no chat essa palavra.
sem cultura não existiria uma identidade humana. Né? Assim, essa colocação da Júlia, ela é interessante, porque assim, se a gente definir cultura como... É difícil definir cultura, e também vamos discutir muito isso, mas digamos que a gente diga que a partir do momento que a gente começa a fazer arte, a gente virou um animal cultural. Né? Existia uma época em que a humanidade não produzia arte, ou pelo menos não deixou vestígios dessa arte, né? Ou seja, a gente teve uma fase longa da nossa história, praticamente 75% da nossa existência, nós não éramos o animal cultural que nós somos hoje. Nós éramos um animal que tinha uma existência muito mais parecida com a dos chimpanzés do que com a dos homo sapiens atuais. A ciência evolutiva estendida, ela passa a ver a herança em outras dimensões. A genética, a síntese moderna, ela é muito focada na herança nuclear do DNA. Existem outros mecanismos de herança, né, que seria a herança epigenética, que a gente vai falar mais para frente, que pode ser dada, inclusive. Depois você tem a herança comportamental, por exemplo, se você pegar uma zebrinha e pôr ela para, ou mesmo 2 ou 20 zebrinhas que acabaram de nascer, e colocarem elas no pasto, a espécie está extinta, né? Porque esse grupo não vai conseguir andar para frente, porque a zebra não sabe ser zebra. Ela depende biologicamente de uma herança comportamental. Ela tem que observar a manada para saber como se comportar do ponto de vista de corte, reprodutivo, enfim, cuidado parental. Isso tudo só vai vir se ela observar e se ela aprender. Ou seja, o comportamento também é herdado, só que não geneticamente. Ele é herdado ambientalmente, através da observação e do ensino ativo dos pais. E nos humanos, além da herança comportamental, a gente tem a herança cultural. Que também é fundamental, muito importante. E como eu mostrei para vocês naquele artigo, existem exemplos onde a cultura passou a modificar os nossos genes. Então, a gente tem genes para alimentação distintos por causa das nossas práticas culturais. Né? Não só isso, como o mundo natural agora, ele passa a ser um mundo biocultural. Por exemplo, a floresta amazônica, ela não é uma floresta natural. Ela é uma floresta biocultural. Os nossos antepassados, dos povos nativos, os ribeirinhos, que estavam aqui antes do redescobrimento, eles modificaram aquela floresta, eles modificaram as castanheiras, eles que plantaram, os buritizais, o fluxo dos rios, o tipo de vegetação, aquilo tudo é consequência de práticas culturais desses povos. A gente tinha sequências de quase 1 milhão de pessoas morando juntas, antes dos portugueses chegarem aqui, né? Então, assim, existiam ali praticamente quase que metrópoles, cidades enormes, com uma cultura riquíssima, que transformou esses ambientes, né? Então, hoje a gente chama elas de florestas bioculturais. Né? Os ambientes hoje são bioculturais, né? São transformados biologicamente devido às nossas práticas culturais, certo?